Se ano passado alguém dissesse que Gato de Botas 2 seria uma das maiores estreias de 2023, essa pessoa provavelmente seria taxada como louca. Ok que todos nós sabemos que a DreamWorks não é qualquer empresa de animação e que a franquia Shrek é sinônimo de sucesso, mas ainda assim foi surpreendente o quanto essa sequência deu certo, ainda mais considerando que ninguém estava ligando muito para esse filme antes de saírem as primeiras análises sobre ele. Então hoje aqui no Super 5 nós vamos fazer um vídeo especial sobre esse personagem tão amado do universo Shrek, falando um pouco sobre o primeiro filme e aproveitando para analisar o segundo. Então já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações e não perder os próximos vídeos, beleza? Seja bem-vindo ao canal Super 5. Como todos nós sabemos, o Gato de Botas apareceu pela primeira vez em Shrek 2. Ele havia sido contratado pelo rei de tão distante, o pai da Fiona, para caçar o Shrek e assim acabar de vez com o relacionamento do ogro com a sua filha. E você aí reclamando da sua sogra. Mas aí eles ficam amigos e o resto é história. Porém, o que talvez quase ninguém conheça é o conto de fadas do qual o Gato de Botas foi inspirado. Todos os personagens de Shrek são baseados em alguma fábula da vida real, inclusive o próprio Shrek, que vem de um livro infantil do autor William Steig, que satiriza contos de fada. E com o Gato de Botas isso não seria diferente. Só que tem um detalhe muito importante antes de falarmos sobre a sua origem. Fábulas antigas normalmente têm suas histórias adaptadas diversas vezes em contextos, épocas e línguas diferentes, e por conta disso, a origem de fato dessas histórias acabam ficando muito nebulosas, de um jeito que não dá para bater o martelo aqui e falar essa é a história original do Gato de Botas. Não. É quase impossível confirmar uma coisa dessas. Então o que vai ser apresentado aqui agora são informações baseadas nos registros que foram datados e confirmados, mas que não podem ser considerados unânimes, certo? Então vamos continuar. Segundo a jornalista Sophie Collins do site MovieWeb, a aparição mais antiga do Gato de Botas foi num conto na Itália, pelo autor Giovanni Francesco Straparola, em sua coletânea de contos chamada de As Noites Agradáveis ou As Noites de Straparola, datadas entre 1550 e 1555. A história foi passada adiante entre outros autores da Itália, como Girolamo Morlini e Giambattista Basili, até chegar na França no final do século XVII, sendo essa sua versão mais conhecida, escrita por Charles Perrault, chamada de Contos da Mamãe Ganso. E se isso soa muito aleatório para você, é porque realmente é. Contos de fada conseguem ser piores do que qualquer universo de histórias em quadrinhos nesse sentido. Na trama, um velho moleiro no seu leito de morte deixa 3 presentes para os seus 3 filhos. O mais velho recebe um moinho, o do meio recebe um burro e o caçula ganha um gato de estimação. O mais novo fica meio bravo, né, pensando que ganhou o presente mais inútil, até ele descobrir que esse gato fala e sabe falar como ninguém. Além disso, ele é muito vaidoso e exige de seu dono um par de botas e uma bolsa para assim recompensá-lo, já que ele não havia gostado de seu presente. E só com essas informações já dá pra ver o quanto a personalidade do Gato de Botas no conto é similar à dos filmes, né? Ele consegue convencer um rei muito poderoso de que pertence a um fidalgo chamado Marquês de Carabás e consegue ao seu dono a mão da princesa em casamento. E todos viveram felizes para sempre. Agora você deve estar se perguntando, mas por que o gato é hispânico nos filmes se a origem dele vem da Itália e da França? Então, aparentemente isso foi uma mudança feita pelos próprios produtores de Shrek, que decidiram transformar o personagem num zorro felino, tanto que quem faz a voz do Gato de Botas no idioma original é o próprio Antônio Bandeiras. Agora, o porquê eles fizeram essa mudança tão específica, aí eu já não sei. Enfim, voltando ao início do vídeo, assim que o Gato de Botas apareceu no segundo filme, ele automaticamente virou um personagem fixo em todos os filmes da saga Shrek, fazendo par com o burro e sendo essa a melhor dupla de alívios cômicos da história da animação. O que, por incrível que pareça, não é algo comum de acontecer em filmes animados. Sabe, eu e o Shrek tomamos uma poção mágica e agora estamos muito sexy. Shrek? Para você, meu bem, eu posso ser.
Ninguém merece. Com o sucesso do personagem, a DreamWorks decidiu investir em um spin-off da franquia Shrek e em 2011 saiu o primeiro filme solo do Gato de Botas. O filme em si é bem ok, ele na verdade peca justamente em não ser muito marcante, mas um diferencial bem bacana que os dois filmes possuem é que, como o protagonista é um aventureiro destemido, os filmes acabam sendo bem mais épicos e com cenas de ação muito mais presentes do que na saga principal, já que lá dificilmente o Shrek entraria num rolê absurdo desses, então o foco acaba ficando mais na comédia escrachada mesmo. E por conta disso, ambos os filmes acabam expandindo ainda mais esse universo de contos de fada, trazendo no primeiro filme a Mamãe Ganso, um conto popular na França e na Inglaterra que tem ligação direta com o Gato de Botas, e o Humpty Dumpty, figura clássica de uma canção de ninar inglesa que também fez uma aparição no livro Alice através do Espelho, além de, claro, contar a própria história do Gato de Botas, afinal esse é um filme de origem, né? Só que a história aqui não tem nada a ver com o que foi contado nesse vídeo, e tentar fazer o resumo dela seria a mesma coisa que contar o filme inteiro. Então a gente recomenda que você assista para saber mais, até porque é um filme bem curtinho e singelo. Ele é bem divertido e com algumas piadas sendo realmente muito boas. Tô considerando uma parceria. Só preciso saber de uma coisa. Você tem palavra? Sim, eu tenho palavra. Ah, ele fala. Mas a recepção do filme em si foi bem mediana e ele acabou sendo esquecido como mais um filme genérico na praça. Então vocês conseguem imaginar a surpresa de todos quando mais de 12 anos depois, uma sequência é lançada e acaba superando o Avatar 2 nas críticas. Pois é, pelo visto, Gato de Botas 2 é uma sequência melhor do que Avatar, segundo a avaliação da crítica. Penso. Enfim, mas por que esse alvoroço todo para esse filme? Ele é realmente tão bom assim? A resposta para essa pergunta não é tão simples quanto parece. Acho que uma coisa que acabou não sendo muito boa na experiência pessoal da pessoa que vos fala foi a falsa expectativa que eu criei para esse filme. Eu tava esperando que ele fosse tão bom quanto Shrek 1 e 2, Megamente, Como Treinar Seu Dragão e etc. E o filme até que chega bem perto disso, mas não é a mesma coisa. Gato de Botas 2 é um bom filme e realmente me surpreendeu bastante, mas ele não chega a ser excelente por alguns motivos que vou citar mais à frente. Mas antes, vamos falar sobre a história em si. Na trama, após mais uma de suas loucas aventuras, é dada a notícia de que o Gato de Botas só tem mais uma de suas 9 vidas. Eu sei que aqui no Brasil são 7, mas lá fora são 9, ok? Então, ele passa a ser perseguido por um lobo que é aparentemente um caçador de recompensas que o quer morto. E nisso, o gato fica com medo da morte pela primeira vez na vida. Quer dizer, na sua 8ª vida, enfim. História vai, história vem, e ele parte numa jornada junto com Kitty Patamansa, personagem do primeiro filme, e um cachorro fofinho que ele conheceu no caminho. Os três vão em busca de uma estrela que realiza os desejos de qualquer um, bem ao estilo As Esferas do Dragão. E nisso, o gato vê uma oportunidade de recuperar as suas outras vidas, porém, ele não vai ser o único a tentar a sorte, já que a Caixinhos Dourados e os Três Ursos e o João Trombeta também estão atrás dessa estrela, fazendo com que os 3 times apostem uma corrida, enquanto o gato ainda por cima foge do lobo que quer caçá-lo. A premissa por si só já é bem interessante, trazendo um senso de urgência e de perigo muito bacana para a trama. Além disso, todos os personagens desse filme são muito bem aprofundados, tanto os principais quanto os secundários e principalmente o protagonista dessa história, o próprio Gato de Botas. Aqui, a gente vê ele passar por uma situação desesperadora como nunca antes havia passado. Pela primeira vez, o aventureiro destemido e indomável se sente inseguro e com medo de morrer. E isso acaba gerando cenas muito impactantes, em que parece que o gato tá tendo alguma síndrome do pânico ou crise de ansiedade, e ver o nosso herói tão frágil e aflito nesses momentos é algo que realmente te deixa cagado enquanto você assiste. Apesar do filme ter vários antagonistas, o vilão principal da história mesmo é o lobo, já que ele é o único que parece ser realmente uma ameaça ao Gato de Botas. Tanto que logo no primeiro encontro dele com o gato, os dois se enfrentam e o lobo acaba tirando sangue dele.
A única vez em que aparece sangue nesse filme, inclusive. É uma cena muito pesada e que não possui nenhum tipo de apelação para mostrar o seu peso. Agora, o único probleminha desse vilão é que ele não é muito presente no filme, mas quando ele aparece, é sempre para roubar a cena. Vale dizer também que esse personagem foi interpretado pelo Wagner Moura, e todo mundo que viu esse filme no idioma original elogiou muito a atuação dele. E não é à toa, o vilão é realmente muito carismático e muito marcante. Mas, além da história excelente, o ponto mais alto do Gato de Botas 2, sem sombra de dúvidas, é a sua animação. Apesar da clara inspiração em Aranhaverso, o filme possui a sua própria identidade visual e faz muito bom uso das técnicas que foram popularizadas pela animação do Cabeça de Teia. Um detalhe muito bacana que pode ser usado como exemplo é que nas cenas de ação, a taxa de quadros do filme diminui, entre aspas. Não é que ela diminui, na verdade o filme dá uma falsa sensação de que ele está usando menos quadros durante a cena, dando um aspecto meio travado e causando um efeito muito específico, já que normalmente o que a gente espera de uma cena de ação é que tudo seja muito fluido para que o espectador veja todos os detalhes da cena. Mas em Gato de Botas 2, eles fazem o contrário, e a impressão que dá é que os personagens são tão rápidos que o seu cérebro é incapaz de processar tanta informação ao mesmo tempo. Algo bem parecido com aquela história antiga de que o Bruce Lee era tão rápido que as câmeras da época não conseguiam captar os movimentos dele. Simplesmente incrível. Fora que o visual mais estilizado dá um aspecto mais lúdico para esse filme, deixando ele ainda mais fantasioso que os outros filmes da saga Shrek. Enfim, Gato de Botas 2, O Último Desejo, é realmente um dos melhores filmes da DreamWorks dos últimos tempos, apresentando um ar novo e fresco para as próximas animações do estúdio. É uma ótima pedida para ir ao cinema com toda a família. Gostaram do vídeo de hoje? Eu realmente espero que sim, porque deu muito trabalho. Então, por favor, se você gostou, deixe o seu like, deixe também um comentário adicionando alguma crítica ou alguma informação que você acha que tenha faltado, e aproveita também para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? A gente se vê no próximo Super 5.